Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, a alegria e a paz do Senhor. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia de recebermos a graça e a vida de Deus em nossa vida. Dia de celebrarmos também em família a nossa unidade, a nossa fecundidade, né? Que bom que nós estamos juntos para escutar a voz de Deus, a palavra de Deus que nos é trazida nesse dia, chamado segundo domingo do tempo comum. Nós queremos então escutar a palavra de Deus que está no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado em Israel. João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido, querida, amado e amada irmãos, nós estamos juntos para refletir este Evangelho tão maravilhoso que a Igreja nos apresenta para refletirmos nesse dia, para nos fazermos crescer. Este Evangelho que nos fala da vida pública de Jesus, esse Evangelho também que mostra o cumprimento da missão de João Batista, que era apresentar aquele pelo qual ele veio preparar o caminho. Como João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, quando Jesus estava se aproximando dele. Então João Batista disse para aqueles que estavam com ele: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Dias atrás nós ouvimos o Eudes falando sobre o Cordeiro de Deus, esse animalzinho tão dócil, esse animalzinho que não ficava desesperado diante da situação de morte, que não oferecia resistência ainda. Ele comparava o cordeiro com o porco. Quando se vai matar um porco, aquela gritaria, né? O porco grita e o cordeiro, ele vai tranquilo ao matadouro. Mas o cordeiro, irmãos, desde o Antigo Testamento, ele tinha um sentido muito especial, o sentido de sacrifício. As pessoas faziam oferendas de um cordeiro, colocavam o cordeiro sobre o altar para oferecê-lo em sacrifício. Tem uma passagem que fala também de Abraão, quando ele subiu ao monte, pois Deus havia pedido
o seu filho em sacrifício, Isaque. Quanto ele quis ter aquele filho, e Deus pediu Isaque em sacrifício. E Abraão, como era fiel a Deus, ele foi subindo o monte com o feixe de lenha, e aí levando também o seu filho Isaque. Isaque perguntava para o pai: pai, onde está o cordeiro que nós vamos imolar? E ele dizia: Deus proverá. E assim foi, e quando chegou no local da oferenda, local do sacrifício, quando Abraão foi amarrar Isaque para ser ali sacrificado, apareceu então um cordeiro. E esse cordeiro então fez com que Isaque não fosse sacrificado. O cordeiro veio para morrer no lugar de Isaque. Jesus veio, irmãos, para morrer por todos nós, para salvar-nos, para nos dar a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus veio como o sacrifício, como a oferenda para salvar a mim e a você. E assim como João Batista apresentou Jesus como Cordeiro, como Salvador, como aquele que é sacrificado por causa dos nossos pecados, nós também somos chamados a apresentar Jesus, o Deus vivo e poderoso, o único que pode salvar-nos, o único que pode nos dar vida em plenitude. Ele é o Cordeiro de Deus. E veja, queridos irmãos, queridas irmãs, como é importante esta palavra. João Batista, quantas vezes ele dizia, devido à sua semelhança, suas características semelhantes àquele que era anunciado pelos profetas como o Salvador do mundo. Quantas vezes João Batista disse: eu não sou digno nem de desatar as correias de sua sandália. Eu batizo com água, mas ele vos batiza com o Espírito Santo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esta era a palavra e o anúncio que João Batista levava para as pessoas. E aqui, irmãos, porque João Batista fala sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. João havia batizado Jesus no Jordão, e ali ele presenciou a grande Epifania, como no domingo passado nós celebrávamos a Epifania do Senhor, na segunda-feira o batismo do Senhor, uma nova Epifania, Então essa grande Epifania João presenciou. Ele também, que estava ali batizando o Senhor, ouviu a voz que vinha do céu: eis o meu filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha afeição. A pomba que pousou sobre ele, o Espírito Santo pousou sobre ele em formato de uma pomba. A voz que veio do céu e o Cristo que ali já estava sendo manifestada a Santíssima Trindade. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós tivermos Jesus conosco, nós seremos batizados
não só com a água, mas seremos batizados no Espírito Santo. Quantas pessoas hoje vivem o sacrifício porque ninguém apresentou o Cordeiro de Deus, aquele que pode e que quer dar a vida por todos que sofrem. Jesus quer dar a vida. Nós somos batizados, e não na água, somos batizados no Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos batizados no Espírito Santo e devemos proclamar ao mundo, apontar Jesus para o mundo. Apontar como? Apontar com a nossa vida. Por que nós somos diferentes? Nós não somos nem melhores, nem piores, mas nós somos diferentes porque nós somos de Cristo. Essa é o grande legado que nós trazemos conosco e precisamos deixar também para os outros. A pior tristeza, a pior desgraça, desculpa a palavra, da vida de uma pessoa é não conhecer Jesus, não conhecer o Salvador. Quantas pessoas que talvez vão até para o inferno porque não conhecem Jesus, não conhecem o Cordeiro de Deus. Abramos o nosso coração, abramos nossa alma, abramos nosso espírito para receber Jesus, para anunciá-lo ao mundo. Que o Senhor nosso Deus, nesse domingo, nos abençoe grandiosamente, nos faça instrumentos dele, nos faça verdadeiras luzes para o mundo. Que Deus te abençoe, a você, sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Parabéns, Eudes e Dora, que no dia de ontem completaram 39 anos de casamento. Deus abençoe. Salve Maria!